Boa noite. Estamos no capítulo 9 de Êxodo. Temos mais três pragas. Temos a peste dos animais, temos as pragas das úlceras e temos a saraiva. A dos pestes animais é interessante. No versículo 4 diz: o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E depois nós vemos que no versículo 7 diz: e Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morreu nenhum, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. E nós vemos no versículo 26 também: somente na terra de Gosém, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então, a partir de quarta praga, como eu vos tinha mencionado, Deus fez separação entre os egípcios e os israelitas, e Faraó, para confirmar, ele enviava sempre alguém a ver, para ver se realmente havia uma distinção, para ver se realmente era trabalho de Deus ou tinha sido alguma coincidência. E principalmente que as pragas eram sempre determinadas num determinado dia, para que Faraó realmente conhecesse que Deus é realmente Deus. E que as pragas das úlceras era como se fosse um pequeno tumor ou bolhas. Nós vamos ver isso no episódio de Jó, que ele usava tijolos para raspar as feridas e para coçar a sua carne. Então isto aqui é uma semelhante praga, que isto aqui dava muita comichão, que isto aqui até a carne ficava ou saía em carne viva, digamos. Depois temos a ameaça de Deus, que vai desde o capítulo do versículo 13, mas o que eu vos queria mencionar era no versículo 14, diz: porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Então Deus aqui está a mencionar que ele vai fazer isto para mostrar e demonstrar a Faraó e aos egípcios que não há nenhum outro Deus como o Deus que nós servimos. No versículo 15 diz: porque agora tenho estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência e para que sejas destruído da terra. No versículo 16 diz: mas deveras para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então Deus vai usar o coração, ou o endurecimento do coração de Faraó, para demonstrar o seu poder magnífico, não só ao seu povo, aos egípcios e a Faraó, mas que para que Deus ganhasse fama sobre toda a terra, que Deus é todo poderoso. E ainda hoje é conhecido esta história de Moisés libertar o povo do Egito e das 10 pragas. Isto é uma história universalmente conhecida. Infelizmente Deus não tem sido temido como foi depois temido por Faraó. Depois, que interessante, no versículo 27 diz: então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhe: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpio. E depois no versículo 35 diz: assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como, peço desculpa, o versículo 34, vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar e agravou o seu coração e ele os seus servos. E nós podemos perguntar: mas qual foi o verdadeiro pecado de Faraó? Porque é que diz aqui que ele confessou o seu pecado e depois continuou a pecar? Eu acredito que essa resposta encontra-se no livro de Romanos e encontra-se no último capítulo. Vamos ver. Romanos. Não é no último capítulo, não. É no. Peço desculpa. Interessante, não estou a encontrar. Sei que é o último versículo de um capítulo. Eu acho que é 12. Isto aqui já devia. Exato. Não. Não é não. Exatamente. É o capítulo 14 de Romanos, o versículo 23, que diz o seguinte: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado,
porque não come por fé e tudo o que não é de fé é pecado. Eu acredito que o maior pecado de Faraó era o de negar a existência de Deus e duvidar da sua existência e do seu poder. E eu acredito que quando menciona aqui que ele confessou o seu pecado e confiou que o seu povo era ímpio, mas depois que continuou a pecar, continuou a pecar na sua incredulidade de não acreditar da existência de Deus e do seu poder e de não libertar o seu povo. Espero que tenham uma boa noite de descanso e que Deus vos abençoe.